Obrigado. Muito obrigado, meninas. Bom, vamos começar logo de forma bem tranquila, tá? Então, não quero assustar vocês, então vou começar com uma pergunta bem comum, aquela que provavelmente vocês já tiveram que responder muitas vezes. Então, deixa eu. Pronto. Tá aí, ó. Começar logo com essa perguntinha aí, bem marota. O que que nós podemos aprender com Jesus Cristo, com o Salvador Jesus Cristo, sobre obediência? Eu posso deixar essa pergunta mais. O que eu posso colocar aqui, ó? Que eu. O que eu posso aprender? Luciene, começa com você. Luciene tá aí? Sumiram as meninas? Ou voltaram? Meninas, vocês estão aí? Sim, sim. Ah, ótimo. Então vamos lá. Se eu tirar aqui o que posso aprender, e se eu colocar aqui, ó, o que eu posso aprender sobre obediência com Jesus Cristo? Luciene, o que que você pode aprender com Jesus Cristo sobre obediência? Podemos aprender, né? O que eu posso aprender. É, Isso, no caso, quando nós somos obedientes, né, nós teremos nossas bênçãos. E aí, Jesus Cristo ele foi o maior exemplo, né, para gente de ok? obediência, de Me ser. diz um exemplo com Cristo. Você fala, não, esse aqui eu aprendi sobre obediência. Eu, As outras podem ir pensando aí. sobre a expiação, né? Ele veio, foi obediente ao propósito dele de vir aqui à Terra. E eu acho que é o maior exemplo de obediência. A expiação, ok. Trielle, me diz um, me diga você agora. Eita, me dá um branco agora, não lembro outro, não. Eu só lembro dele. Ah, A expiação de Jesus deixa Cristo eu foi o vou, maior, vou, né? aju- vou ajudar vocês. Quando ele curava as pessoas, aquilo é um exemplo de obediência? Quando Acho que sim. ele, quando ele estava lá no deserto, quando ele estava no deserto, aquilo foi um exemplo de obediência? O batismo dele foi um exemplo de obediência? Então tem muitos aspectos, porque quando a gente fala, não, ele foi um exemplo maior, mas cada aspecto da vida dele teve um, teve um modelo de obediência. E é esses modelos aqui que a gente tem que se espelhar. Quando ele expulsou os mercadores do templo, qual o princípio de obediência ali? Aquela mulher com fluxo de sangue, quando tocou nele, qual o princípio de obediência ali? Quando ele estava quando ele jejuou por 40 dias, aquele jejum dele, qual o princípio de obediência ali quando Satanás aparece lá? Fala para ele, transforma essas pedras em pães, então.
Qual o princípio de obediência ali? A própria expiação, como disse a Luciene, qual o princípio de obediência ali? Quando ele está lá no Getsemane, que Pedro corta a orelha de Malco, e ele repreende Pedro, ele restaura a orelha do Malco, que era o guarda lá. Qual o princípio de obediência ali? Então, o que que a gente pode aprender com o Salvador sobre, sobre obediência? Aqui, ó. Ele é o exemplo maior de obediência, mas isso é muito abrangente. Então, quero que vocês façam hoje esse exercício, tá bom? Peguem os princípios, quando Cristo, o batismo dele, como eu disse, qual o princípio de Sardinha, obediência embutido ali? Oi, pode falar. também a gente tem um exemplo de obediência, foi quando Jesus... Cortou. Só para mim que cortou. Vitória? Tá, meu... Oi. Voltou agora. Voltou agora. Pode falar. Vitória? Vamos seguindo aqui. Quando ela voltar, ela pode falar. Então, hoje eu quero que vocês pensem sobre isso, sobre os exemplos de Cristo e qual o princípio de obediência ali. Perfeito? Ah, vamos seguindo aqui então. Eu queria que vocês abrissem aí, por gentileza, em 2 Nef 31, os versículos 6 e 7 e o versículo 10. 2 Nef 31, versículos 6 e 7 e o 10. Quem tiver aí, por gentileza, já sinaliza para mim. Segundo Nef 31, 6 e o 7 e o versículo 10. Alguém? Bom, tá difícil para ler aí, eu vou ler aqui para vocês, tá? Versículo 6. E agora vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a retidão sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo? Mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. E disse aos filhos dos homens: Segue-me, portanto, meus amados irmãos. Poderemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? Esses são esses versículos aqui que eu li. Todo mundo acompanhou aí? Preciso que vocês falem comigo, senão eu vou achar que eu estou falando sozinho. Sim, sim, dá pra acompanhar. Entendeu? Perfeito. Então, vamos levar em consideração a pergunta do versículo 10, lá no final. Poderemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? Então, o que eu aprendo com o exemplo de obediência do Salvador, aqui como nós vimos, com isso aqui, e a pergunta do versículo 10. Nós estamos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? Então, pensem sobre isso aí para depois a gente discutir. É, eu queria que alguma de vocês, lessem isso aqui para mim, por favor. Essa citação do Elder Holland. Quem pode ler? Eu posso ler. Por favor. Mas não tá aparecendo pra mim, não sei se bugou. Ainda tá aquela pergunta de antes. Oxi. Vamos de novo, então. Ó, Ailton aí.
Apareceu agora? Tá compartilhando. Tá carregando. Pronto. Agora. Por favor. Tá. De todas as mensagens que poderiam vir dos rolos de papiros da eternidade, qual foi a declaração que o Salvador fez? Enquanto os fiéis nefitas escutavam, ele declarou: E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. 48 palavras. A essência de sua missão terrena. Obediência e lealdade à vontade do Pai, não importando quão amarga a taça ou quão doloroso o preço a pagar. Nossa, esse finalzinho aqui, ó, a essência de sua missão terrena, obediência e lealdade à vontade do Pai, não importando quão amargo e doloroso o preço a pagar. Meus queridos, é, eu gostaria de ouvir experiências de vocês agora, sobre ser obediente e leal a Deus, aos mandamentos, e que vocês tiveram que beliscar uma taça amarga por isso. Alguém tem uma experiência que gostaria de compartilhar? Alguém? Alguém gostaria de compartilhar essa experiência? Tentando lembrar aqui algum. Vitória, Luciene, Ailton, a Sara entrou. Alguém gostaria de compartilhar? O senhor pode repetir? Posso, claro. Por vocês terem que obedecer, serem obedientes aos mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor, já tiveram que beber alguma taça amarga? Uma sardinha? Pode Posso falar. compartilhar? Pode. Perfeito. Muito boa noite para todo mundo. Eu estava tentando aqui também lembrar uma experiência, né? E eu lembrei do início de minha trajetória como membro da igreja. A- por exemplo, aqui em casa, né? Eu e meu irmão, a gente sempre foi, assim, os dois sobrinhos, teoricamente, para a família, que sempre foram mais, assim, reservados, né? Que não se metiam em tanto, assim, confusões com família, algo assim, todos aqui em casa. E aí, de repente, quando a gente tomou a decisão, eu e meu irmão, que somos membros de poder, somos membros da igreja, de se batizar, a gente tem uma base de família do lado do meu pai que é toda assim de uma outra religião, né? Certo. E aí você já imaginou que pé que foi isso, né? Sim. Então, uma família que era toda tradicional e que de repente a gente era visto e respeitado por todos eles, do nada a gente se viu numa situação em que a gente era bem criticado, criticavam nossos pais por terem permitido algo assim que a gente pudesse se tornar membro da igreja de uma outra denominação, né? Então eu lembrei dessa experiência, né? A experiência de fazer o que é certo, que era pra gente naquele momento, que é pra gente ainda, e ser um pouco assim rejeitado, atacado por quem por quem sempre esteve lá com você, né, com membros da família ou algo assim parecido. Essa era a experiência que eu queria compartilhar. Mas, conforme o tempo foi se passando, a gente foi mostrando, continuou mostrando que, acima de tudo, a gente iria tomar decisões na vida, cada um iria tomar suas decisões, e de que elas ainda, assim, eles iriam, assim, teriam o nosso respeito e admiração, e a gente foi conquistando isso aos poucos. Muito bem, obrigado. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma experiência? Vocês não obedecem os mandamentos, não, hein? Eu vou ligar pro bispo de vocês, hein?
para vocês serem entrevistados. Alguma, alguém gostaria mais de compartilhar? Nunca passaram perrengue para por obedecer os mandamentos? Já foram criticados por ter que guardar o domingo? Já foram criticados por não beber, por não fumar? Já foram criticados por obedecer à lei da castidade? Tenho certeza que vocês têm algumas dessas experiências. Mas vamos seguindo aqui, galera. Eu gostaria agora que vocês fossem em terceiro Nef 27:13. Quem achar por gentileza, gostaria que. Opa, alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Foi tu, antes? Terceiro Nef 27:13. Alguém, por favor, acha aí pra gente? Eu posso ler. Por favor. Eis que, eis que vos dei o meu evangelho, e este é o meu evangelho que vos dei, que envia ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. Muito bem. Meus queridos, por que razão nós estamos nesse mundo? Quem gostaria de me responder isso? Por que razão nós estamos aqui? Adriele, por que você está aqui nesse mundo? É para passar por provações e ver se eu mereço ter um corpo de carne e osso igual o Pai Celestial. Vitória, por que você está nesse mundo? Então, eu acredito que é para a gente cumprir um propósito, né? É, o Senhor, ele fala sobre os mandamentos também. A gente tá no mundo para cumprir os mandamentos dele. E eu penso assim que como a gente fez uma escolha em ficar do lado do Pai Celestial, a gente veio ao mundo para a gente também fazer essa escolha e voltar a morar com ele. Então, tipo, a gente tem um propósito aqui na Terra que é aproximar mais do Salvador. Sim, o profeta. Tira o discurso do profeta agora, que ele falou na última conferência. Nada, basicamente ele disse que nada mais precisa ter mais foco na nossa vida do que nos tornar discípulos de Jesus Cristo. Nada. Basicamente foi isso que ele disse. Ninguém vai deixar de trabalhar, ninguém vai deixar de estudar, ninguém vai deixar de sair com a família, de ir no cinema, de maratonar uma série, de ler um bom livro. Ninguém vai deixar de fazer isso. Mas essas coisas não podem ser o ponto principal das nossas vidas. É isso que o profeta alertou. Bom, muito bem, obrigado. Luciane, por que você está aqui nessa terra? Eu estou aqui para passar também por provações, para me aproximar mais de Jesus Cristo. E se eu cumprir meu propósito, né? Um dia morar com o Pai Celestial, juntamente com a minha família. Muito bem. Sara, que coisa. Eu e a Sara estamos no mesmo espaço, ela entrou online na aula. Ela podia estar aqui do meu lado ouvindo, né? Sara, por que você está aqui nesse mundo? Acho que como todo mundo falou, acho que todos nós temos o mesmo propósito, né? De cumprir os mandamentos e nos esforçarmos para ter uma vida digna, para, como eu já falei, estarmos dignos de voltar para o reino do Senhor, né? Voltar para o nosso lar. Muito bem. Ailton, por que você está aqui nesse mundo? Boas escrituras falam que, como as meninas falaram, né? Que a gente veio aqui para poder ser testados, né, e aí ver se a gente vai cumprir toda a medida que os mandamentos do Pai Celestial nos pede. Mas eu também lembro da escritura que fala que a gente existe para ter felicidade, né? Sim, Então,
A vida ela não vai ser só provações ou dificuldades, né? Pai Celestial também prometeu nas Escrituras que ela também seria uma vida de felicidade à medida que a gente pudesse cumprir com os mandamentos dele. Se a gente desse atenção aos servos dele e pudesse também sempre tentar se esforçar para poder continuar no caminho, ele promete que a vida dela seria de felicidade, né? Sim, Então, eu acredito que a vida, no final das contas, ela é um equilíbrio. Alguns dias você vai estar na dificuldade, outros dias você vai estar na felicidade. E alguns dias talvez vai estar ali na parte meio que nem para lá nem para cá, né? nós tá no meio Mas termo. tá no meio tempo. Mas a vida ela é composta de talvez de picos e vales, diria assim. Obrigado, Ailton. Todos vocês falaram sobre eu vim para cumprir os mandamentos, me aproximar de Deus, passar por provações. Eu gostei muito do comentário da Ailton porque a vida ela não é fechadinha dessa maneira. Eu vim para ter alegria, como diz a Escritura, mas eu vim para ter provação, vim para me aproximar de Cristo. Essa régua, ela não é para todo mundo. Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo, dá um joinha aí ou fala que concorda. Vocês acham que a régua de quem mora, de um morador de rua, é a mesma régua da nossa de provação ou de dificuldades? Vocês acham que a mesma régua de provação, de ter alegria, é a mesma que a nossa de alguém que, nesse momento, está vendo o nascimento do seu primeiro filho ou de um filho? A mesma régua de vir a essa terra, de ter alegria, tristeza, provações, aproximar de Cristo, é da mesma que, nesse momento, está enterrando alguém, um ente querido? Tem um discurso e uma escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma escritura que se encontra em 1 Nef, capítulo 2, o versículo 20. Quem achar aí, por gentileza, pode ler. Eu quero só o comecinho do versículo. Quem pode ler, por favor? Quero só o começo do versículo 20. 1 Nef 2, versículo 20. Alguém, por gentileza? Eu posso. Por favor. E se guardares meus mandamentos, prosperarás e serás conduzido a uma terra de promissão. Bem aí. Bem aí, só esse versículo. Obrigado, meu filho. Eu já na minha aula lá no Instituto, no primeiro semestre ou nesse, eu compartilhei todas as escrituras no livro de Mórmon, aonde tem essa promessa: e se guardares meus mandamentos, prosperarás. Compartilhei todas. É, eu vou ver se eu acho aqui, passo para o antes supostos aí, eu mando para vocês. Eu passo para a Rebeca, tá na próxima aula. Essa promessa, ela se estende ao longo do livro de Mórmon todinho. Essa promessa ela é lembrada várias vezes. Se guardares meus mandamentos, prosperarás. E aqui ele diz que serás conduzido a uma terra de promissão. Era a promessa que o Senhor estava fazendo a Nefe. Então, depois construi o barco, atravessa, vai para a terra de abundância, tudo aquilo que nós já, para a terra prometida e tudo que nós vemos depois no decorrer do livro de Mórmon. Então, essa promessa, eu, eu mapeei todas as escrituras, todas, onde é citado essa promessa: se guardar os mandamentos, nós seremos conduzidos. Qual é a sua terra de promissão hoje, Ailton? Não, não precisa responder, tá? Ailton, Luciene, Vitória, Adriele e Sara. Qual é a terra de promissão de vocês hoje? A minha terra de promissão hoje. Eu quero, sei lá, eu quero trocar de carro. Eu quero me formar. Eu quero ter mais um filho. Eu quero poder concluir os estudos. Eu quero comprar uma casa. Eu quero servir mais, eu quero, enfim, entre aspas, tá? Qual é a minha terra de promissão? Para eu alcançar o que eu quero, existe um caminho. Nesse caminho vão ter duas coisas. Vai ter duas coisas importantes. Primeiro, eu tenho que guardar os mandamentos para eu prosperar. E segundo, eu tenho que entender que vai acontecer no devido tempo do Senhor. Essas duas coisas elas precisam estar bem claras.
Então, hoje, o que que vocês estão querendo? O que que vocês estão buscando nessa terra? Tenho absoluta certeza que todos vocês querem voltar à presença de Deus. Todos vocês querem um dia estar junto do Senhor, voltar ao nosso lar celeste. Mas tudo isso permeia algumas coisas. A gente está falando de obedecer os mandamentos, a gente está falando de ler as escrituras, de fazer oração. Aqui, ó, atrás de mim, ó, temos um templo em Belém, frequentar o templo, fazer a nossa história da família. Nós temos toda uma série de coisas para fazer. Dentre essa série de coisas para fazer, isso é inerente à minha obediência aos mandamentos. Eu gostaria de compartilhar com você, para que eu possa alcançar a minha terra de promissão, seja lá o que eu quero, o que vocês estão querendo. Mas nada disso nessa terra pode ser mais importante, como disse o profeta na última conferência, de um dia voltarmos à presença de Deus, de nos tornarmos discípulos de Cristo, de segui-lo. Nada pode ser mais importante que isso. Mas, de novo, como disse o Ailton, nós também vemos essa terra para ter alegria, para ser felizes. Ninguém vai deixar de ler um bom livro, ninguém vai deixar de estudar, ninguém vai deixar de sair, passear com os amigos, com a família, não é isso. Mas essas coisas não podem ser o carro-chefe, não pode ser as coisas que nos motivam nessa terra. Gostaria de compartilhar com vocês na conferência de abril deste ano um discurso do elder Matthew L. Carpenter, dos 70. Ele diz o seguinte: aqueles que fazem e cumprem convênios com Deus verão essas bênçãos se estenderem além desta vida e serem seladas a eles para sempre. Elder Uchtdorf, do Coro dos Doze, disse o seguinte: a vida não é repleta de alegrias, pois a oposição e sentir-se triste não é sinal de fracasso, mas há uma confiança pacífica que advém de seguirmos o Salvador. E aí ele dá 3 dicas importantes sobre isso. Primeira, nos aproximar de Deus. Segunda, procurar alegria. E terceiro, carregar os fardos uns dos outros. Então, meus queridos, lembrem disso, tá bom? Não é uma equação fechadinha, mas esses pontos são importantes que nós possamos entender. Por que que eu estou aqui? E hoje o que que eu estou buscando? Qual é a minha terra de promissão? Aquela que aquela que precisa ser a principal, seguir a Cristo e um dia retornar à presença dele. O que eu tenho que fazer para alcançar isso? Obediência, frequência ao templo, genealogia, escrituras, frequência à igreja, tomar o sacramento, servir, ministrar, orar, todas essas coisas. Entre no, no meio dessas coisas, não precisa ser uma à parte. No meio dessas coisas, eu vou me esforçar para ser o melhor que eu puder. A perfeição não é para esse mundo. E, de novo, ninguém vai deixar de se divertir, de ler um livro, assistir uns filmes, uma série, nada desse tipo de coisa. Beleza? Para deixar isso mais claro ainda, eu gostaria de compartilhar com vocês essa citação. Está todo mundo vendo aí a citação? Estão vendo? Sim, Luciene, estamos. sim? Luciene, você pode ler Sim, para a gente, por gentileza? Sim, porque Deus nos dá, porque Deus nos dá mandamentos. E para nos manter abatidos em humilhante sujeição a Ele, é para eliminar qualquer oportunidade de verdadeira diversão neste mundo. Não, o oposto é verdadeiro. Deus nos deu mandamentos para Ele, Deus nos deu mandamentos, nos ama. Ele quer nos poupar de sofrimento, tristeza e arrependimento. Ele sabe que a única maneira de ser verdadeiramente feliz nesta vida e sentir alegria infinita no mundo vindouro é seguir o exemplo de obediência de Jesus Cristo às leis de Deus. Olha só que citação muito poderosa, né? Olha só, ela começa logo com 3 perguntas logo de cara, que talvez seja a pergunta que muitas pessoas se fazem, inclusive pessoas membros desta igreja. E muitas pessoas estão longe da verdade, como dizem Doutrina e Convênios, por não saber onde encontrá-la, porque elas não têm respostas para essas perguntas. Porque Deus nos dá mandamentos. E algumas pessoas erroneamente dizem que Ele nos dá mandamento que é para nos cercear, que é para nos coibir.
para que nós sejamos infelizes. Não é, ela responde aqui. Ela, 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 ela deixa Jane B. Bingham, que foi presidente geral da Sociedade de Socorro, ela deixa bem claro aqui a resposta. Segunda pergunta que é muito comum, talvez amigos de vocês, parentes de vocês, têm essas perguntas sem resposta, e quando tem a resposta, são respostas equivocadas, respostas que Satanás jogou ao mundo, as pessoas compraram como verdade. É para eliminar qualquer oportunidade de verdadeira diversão neste mundo? Como diz a Escritura, comei e bebei-vos, que vai ser de amanhã, né? Amanhã é amanhã, vamos divertir. Não é isso. Ó, é para eliminar qualquer oportunidade de verdadeira diversão neste mundo? Não, não é. Ela fala, não. O oposto é verdadeiro, o oposto de tudo isso. Ser obediente, guardar os mandamentos é que vai nos trazer alegria. Guardar os mandamentos e seguir o exemplo de Cristo é que vai me dar segurança nesse mundo caótico em que eu e vocês vivem. Vocês, como jovens, têm muito mais a pressão do caos é, social, político, emocional que está esse mundo, religioso que está esse mundo, do que eu que sou quase um cinquentão. Vocês sentem mais isso. Satanás quer me pegar? Quer, mas ele quer muito mais vocês, porque vocês são os futuros líderes desta igreja. Se ele destrói uma família com uma família, membro desta igreja, é uma família que menos que vem aqui, ó, fazer convênios. Se ele tira vocês, juventude dessa igreja, jovens dessa igreja, do caminho do convênio, do caminho do Senhor, são menos jovens que vêm aqui fazer os seus convênios. Menos pais de família justos que podem se selar com seus esposos. Mulheres justas podem se selar com seus esposos e trazer os filhos espirituais de Deus para essa terra. Então, meus queridos, garanto a vocês, essa aqui, o mundo o meio que vocês percorrem, essa aqui certamente é, é certamente a pergunta de muita gente. Quando eles não têm a resposta, eles têm a resposta de maneira equivocada e estão longe da verdade por eles não saberem onde encontrar. E vocês estão aí para isso. Precisa servir em alguns casos não precisa servir uma missão de tempo integral. Tudo bem? Meus queridos, eu eu Opa, Ailton, pode falar. Meu irmão, é só, desculpa cortar seu raciocínio rapidinho, Pode mas falar. pegando um pouco o seu comentário, né, do que a citação também fala, eu lembrei muito de que o livro de Mormon, ele ensina, ou ele responde, na realidade, essas perguntas da alma que a gente fala, né? Então, você estava comentando Sim, que muitas pessoas não conseguem ter essas respostas porque talvez não conseguem, não conhecem de fato o livro de Mormon, né? E essa é a importância que a gente tem de poder apresentar para todos, assim, porque todo mundo, às vezes, como você mencionou, até nós mesmos, membros da igreja, temos algumas perguntas dessas que a gente se faz, né? sim, sim, E a gente esquece de que realmente as escrituras podem nos ajudar com relação a isso, né? sem dúvida. A questão é que nós sabemos onde encontrá-las. Às vezes a gente é que é teimoso e não procurar no lugar correto. Muito obrigado, Ailton, pelo seu comentário. Meus queridos, chegando ao término da aula, eu gostaria de compartilhar com vocês uma citação, ainda falando sobre obediência, é, do Elder Bednar. É uma citação poderosa, uma citação poderosa. Eu gostaria de pedir para a Vitória está ruim da garganta, para Adriele ler esta citação aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa ela abrir aqui. Opa, essa aqui. Adriele, consegue ler? Consigo. Por gentileza. Irmãos e irmãs, é de vital importância que nos lembremos de que o progresso para os níveis mais elevados e espiritualmente desafiadores da obediência não é mera questão de mais determinação ou mais coragem ou força de vontade, mas um progresso que ocorre por meio do poder capacitador da expiação do Senhor Jesus Cristo.
Poderoso, né? Poderosa essa, poderosa essa citação do Odeberg, né? Gosto especialmente disso aqui, ó. Quando ele fala, olha, é de vital importância. Vital, de vital importância, que nós lembremos que para nós irmos, olha, para níveis mais elevados espiritualmente, a obediência não é uma mera questão, aqui ó, não é mais uma mera questão de ter determinação, coragem ou força de vontade. Quando o profeta fala que o Senhor ama o esforço, é um esforço ativo, um esforço real. Não é tipo, estou me esforçando aí, mas se esforçar mesmo. Nos esforçar para que nós possamos, de fato, colher os frutos da obediência. E o Senhor vai nos dar. Como também diz em Doutrina e Convênios, ele está obrigado quando nós fazemos o que ele diz, o que ele pede. Ele está obrigado, ele é Deus. Ele não pode. Não existe esse dito popular de que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas retas. Isso é apostasia. E ele vai obedecer, ele é Deus. Deus não tarda nem falha. É no momento certo, outra apostasia. É no momento certo, na hora certa. Professar essas coisas é negligenciar o poder do nosso Pai Celestial. É no momento certo. Mas isso aqui que o Odeberg chama a atenção, é extremamente importante que nós lembremos, meus queridos. É de vital importância. Olha aqui, ó, que nos lembremos. Quando ele fala que nós nos lembremos, é porque ele sabe que às vezes a gente esquece que que o progresso para níveis mais elevados espiritualmente, desafiadores da obediência, não é ter mais determinação, não é mais coragem nem força de vontade, mas é necessário ter no centro de tudo isso Jesus Cristo. Ele falou isso aqui em 2004, 20 anos atrás, 20 anos atrás, e comunga perfeitamente com a fala do profeta há 2 semanas atrás, há um mês atrás, na Conferência Geral, quando ele falou que nós precisamos seguir a Cristo. Meus queridos, eu gostaria de terminar essa aula hoje com vocês. Eu gostaria de pedir que vocês. é, Deixa eu ver se eu. No livro de Alma, por gentileza, no capítulo 57, no versículos 21 e nos versículos 27. Gostaria que vocês abrissem aí. Falando sobre a obediência dos jovens guerreiros. Quem Qual é a achou, por escritura? gentileza? Alma. Aqui, vou escrever aqui, ó. Alma 57, 21 e o 27. Todo mundo tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Ô, Adriele, pode ler, por gentileza? O 21. Posso sim. Peraí, só um segundo que o meu negócio bugou aqui. Agora. Sim. E eles obedeceram a cada palavra de comando e cumpriram-nas com exatidão. Sim, e Segura tudo aí. lhes aconteceu. Opa, Segura bem aí. Eu gosto de duas palavras nessa escritura, nesse trecho que você leu. Para todo mundo, quais são as duas palavras que chamam a atenção de vocês aí nesse trecho do versículo que ela leu? eles obedeceram e cumpriram O- com exatidão. Obedecer e com exatidão. Obedecer e exatidão. Continua. Sim, e tudo lhes aconteceu de acordo com sua fé.
E eu lembrei-me das palavras que eles me disseram ter aprendido com suas mães. Tem a questão familiar, né? Então, terceira coisa, obedecer com exatidão, de acordo com o que deles? Fé. Com a fé. Agora, o versículo 27, por favor. Ora, era esta a fé possuída por aqueles de quem falei. Eles são jovens, de opinião firme e depositam continuamente sua confiança em Deus. Sua confiança em Deus. Muito bem. Meus queridos, a geração de vocês hoje é essa geração aí, ó, de opinião firme, são jovens e de opinião firme. Mas tem uma coisa que não sei se todos têm, eu espero que todos tenham, que é depositar a confiança em Deus. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma palavrinha. Vocês, é uma característica de todos vocês aqui. Vocês são jovens e de opinião firme. Todos vocês que estão nessa aula aqui e aqueles sábados que estão lá na minha frente assistindo aula. Mas de que maneira que eles depositavam a confiança deles em Deus? Qual a palavrinha-chave nesse versículo? Quem pode me dizer? Fé? Não. Como é que eles depositavam a confiança deles em Deus? Continuamente? Continuamente. Continuamente. Continuamente, a gente pode derivar de constância. Meus queridos, depositem a fé de vocês em Deus, mas continuamente. Não é só para vocês obedecerem para prosperar naquilo que vocês querem na terra de promissão de vocês, mas continuamente. Vou pagar o dízimo aqui porque eu estou querendo tal coisa. Continuamente paguem o dízimo. Vou jejuar aqui esse mês porque eu estou querendo tal coisa. Jejuem todo mês, todos os meses. Vou aqui fazer uma meta aqui para ir para o tempo, porque eu vou fazer aqui vou fazer aqui uma campanha. Estou querendo tal coisa, então esse mês eu vou toda semana no templo. Frequentem sempre o templo. Vou me dedicar a orar, porque orem sempre, 3 vezes ao dia, 4, quantas vezes for necessário. Tem um discurso do presidente Nelson Tio que ele diz que, e acho que ele era do Colo dos Doze na época, ele fala, não importa o local, nem a maneira como você está orando, ore de joelho, sentado, em pé. Vou ler as escrituras aqui, mas só o livro de Mó. Leia e estude as escrituras continuamente. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoá-los. Ele é Deus, ele não mente. Ele vai abençoar, vai nos fazer prosperar quando nós formos obedientes. Só depende de nós. Aí é conosco. Eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que essa é a igreja verdadeira, eu sei que o Senhor ele nos ama e ele, mais do que ele estar obrigado a nos abençoar quando nós fazemos a nossa parte, por ele nos amar, ele vai nos abençoar. Eu sei disso. Em nome de Jesus Cristo, amém. É... Ailton, você faz a última oração?